Prefeitos de cidades da Grande São Paulo pediram que o governador do estado, João Dória, decrete lockdown em toda a região metropolitana por causa do crescimento das internações de Covid-19 e também a superlotação nos hospitais. Então, para a gente poder entender melhor esse cenário nessa área aqui no entorno da maior cidade do país, são quase 12 milhões, aliás, mais de 12 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo e aproximadamente 18 milhões na Grande São Paulo, a gente conversa agora ao vivo com o prefeito de Santo André, que também é presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra. Prefeito, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Muito bom dia para o senhor. O lockdown é uma medida muito severa para combater a Covid-19 e a gente sabe que não causa simpatia em quase ninguém, porque não existe quem goste do lockdown. É que a gente está falando de uma questão de necessidade. O que vocês consideraram para fazer esse pedido ao governador? E mais, vocês acreditam que podem ser atendidos pelo governador João Dória? Bom dia, Elisa. Bom dia, Kenzo. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Nem nós ficamos à vontade e felizes com esse tipo de pedido. É que, em condições normais, né, jamais faríamos, e eu nunca defendi isso, para minha opinião pessoal, se a gente tivesse num momento de normalidade na sociedade. O que a gente está vendo hoje é um regime de exceção, quase que uma guerra, né? E acredito sim que agora no final de semana o Comitê de Contingência Estadual vai analisar o nosso pedido e um lockdown na região metropolitana, diferente do que vocês já acabaram de mostrar em Campinas ou em Araraquara ou em São José dos Campos ou São José do Rio Preto, só faz sentido aqui na região metropolitana se tiver a coordenação e a implantação pelo governo do estado. Que a gente vive numa região extremamente conurbada, as cidades são todas conectadas ao fenômeno que os estudiosos, né, chamam de migração pendular. As pessoas trabalham numa cidade, se divertem em outra, compram em outra, então as pessoas andam por todas essas cidades e aí não faz sentido uma cidade individualmente decretar o lockdown. Essa, para nós, é a medida que faz mais sentido para a gente brecar a capacidade, a capacidade de internação que a gente vê hoje, que já está chegando no seu limite. Prefeito, já houve uma sinalização aí do governador João Dória? O que ele disse? Olha, eu falei com o secretário Marco Vignoli, e que nos solicitou aguardar até a segunda-feira, até porque a semana epidemiológica do estado é fechada agora no final de semana, e aí até a segunda-feira eles vão enviar um retorno formal para 7 cidades do ABC. É importante ressaltar que também as 12 cidades do Alto Tietê corroboraram esse pedido, né? Então já são 19 cidades das 39 da região metropolitana que já solicitaram ao governo do estado esse lockdown. Desculpa, Elisa, chegaram a dar alguma perspectiva, prefeito, assim, dependendo de como vai avançar, como é que está o relatório aí sobre o número de leitos em todos esses municípios? Chegaram a dar alguma perspectiva sobre taxa de isolamento também, como é que está, se a população está respeitando, qual o índice dessa taxa de isolamento? O que vai ser parâmetro aí para essa decisão? O governo chegou a sinalizar alguma coisa nesse quesito, prefeito? Não chegou, Kenzo, mas eu acho que isso está muito claro, né? Eu sou prefeito de uma cidade que tem 90% de ocupação. Nós não desmontamos os hospitais de campanha aqui, nós temos 2 hospitais de campanha e ainda temos condição de atendimento, leitos disponíveis, mas a gente vê que o crescimento exponencial da doença, a taxa de ocupação e a gravidade dessas novas variantes já estão muito claras, né? Então, acho que é uma decisão que tem a ver muito mais com a questão do transporte público, com as consequências que isso pode trazer para o dia a dia das pessoas, do que propriamente por uma questão epidemiológica. Do ponto de vista epidemiológico, é mais do que justificativo a gente fazer esse lockdown aqui e tem que ser de forma integrada, toda a região metropolitana, incluindo a capital. Inclusive, tem muita gente que mora no ABC, mora em Santo André, trabalha em São Paulo, utiliza Exato. Os ônibus intermunicipais, não é, prefeito? Então, essa circulação continua ocorrendo para muitas pessoas que, por necessidade, precisam continuar indo aos seus trabalhos. Na prática, prefeito, então, todas as regras que valem aqui em São Paulo, por exemplo, restrição de circulação das 8 da noite até as 5 da manhã,
isso seria expandido. De acordo com o desejo de vocês, é que essa mesma regra que vale em São Paulo também valesse para as cidades que estão em volta, ou que fosse feito uma restrição ainda maior com o chamado lockdown? Ainda maior, Elisa. Essas restrições da fase emergencial, até com medidas mais severas, nós já estamos implantando aqui. Aqui os comércios que estão permitidos, aqueles basicamente mercados, farmácias e postos de combustíveis, já tem que fechar às 19 horas, né? O transporte público aqui nas 7 cidades já tem sido suspenso às 22 horas, das 22 às 4, mas a gente avalia que precisa dar um próximo passo. Como você bem colocou, as pessoas circulam entre as cidades e aí a gente precisa do respaldo estadual por conta dos trens, do transporte metropolitano, dos ônibus intermunicipais para reduzir ainda mais essa circulação. Prefeito, o senhor falou agora aí de redução na frota do transporte a partir das 22 até as 4 horas da manhã. Essa é uma das medidas, de fato, que vocês acreditam que vai surtir um efeito? Afinal de contas, a gente sabe que tem pessoas que trabalham em áreas essenciais. E aí é um volume grande também de pessoas que faz esse tipo de trabalho. Acaba que vocês reduzindo essa frota ao longo desse período, de 22 até 4 horas da manhã, as pessoas que saem do trabalho, às vezes acabam pegando o transporte um pouco mais cheio, mais tumultuado, o que aglomera mais ainda as pessoas e pode proliferar também o avanço da Covid-19. Essa medida, na avaliação de vocês, é uma medida eficaz, de fato? É porque a gente tem mantido a frota de ônibus nos horários sempre muito acima da quantidade de pessoas que frequentam. Então, a gente tem hoje algo em torno de 30% dos usuários, estamos com 65% da frota. Proporcionalmente, a gente tem até mais ônibus disponível do que nas condições normais aí de circulação das pessoas. E a gente conversou com todo esse setor produtivo, Kenzo, que tem esses funcionários dos serviços chamados essenciais. Então, isso tudo está bem equalizado aqui na região do ABC. A grande dificuldade é com relação a transporte metropolitano e trens que cortam aqui a nossa região e que muitas vezes impedem essa restrição de circulação nessa ligação que as cidades têm com a capital. Prefeito, quanto às medidas restritivas que já estão em vigor em Santo André, existe multa para quem se aglomera? Existe multa para quem faz festa clandestina, ou aquele churrasco com 30, 50 pessoas, vários amigos e tal? Na prática, como isso tem ocorrido em Santo André ou não existe multa? Elisa, existe. A gente deixa esse expediente, né, esse instrumento, como última providência a ser tomada. Aí cada cidade tem um tipo de política na implementação dessas medidas. No nosso caso, em Santo André, a gente trabalha muito com a conscientização, com a orientação, porque as pessoas, de uma forma geral, os comerciantes já estão muito prejudicados. E aí a gente deixa essa forma mais punitiva como último instrumento, caso haja reincidência, caso haja uma denúncia repetida, né? Mas sempre na primeira, na segunda abordagem, a gente tenta conscientizar e isso tem dado certo por aqui. Feito, quantas pessoas já foram autuadas? Quantos estabelecimentos foram fechados? Fechados, a gente tem algo em torno de 80 estabelecimentos, né? Que foram autuados primeiramente, depois fechados e interditados. E eventos, a gente já suspendeu no final de semana passado algo em torno de 200. Pequenos, médios e eventos maiores, monitorando a rede social, que a gente chega antes e evita que qualquer tipo de evento aconteça. Agradecemos então ao prefeito de Santo André e presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra. Prefeito, obrigada. Eu que agradeço, Kenzo, Elisa, estamos sempre à disposição aqui da CNN.